Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta quarta-feira. Vão analisar as notícias com você o médico Benjamin Rodrigues Lopes, o advogado e jornalista Marcelo Pavão, que vai começar explicando para a gente a decisão do Superior Tribunal de Justiça de anular a investigação iniciada em 2021 na Operação NACAR, de irregularidades na distribuição de verbas da saúde e da educação na Prefeitura de Guarujá. Investigação contra o prefeito Walter Suma, contra o ex-secretário Marcelo Nicolau. Boa tarde, Pavão. Boa tarde, Paulo Schiff, boa tarde, Benjamin. Boa tarde a todos que nos assistem, ou boa noite. E eu já começo a te corrigir, Paulo Schiff. O STJ não anulou, ele suspendeu. Exatamente, suspendeu. Ele suspendeu a investigação. Vejam por quê. Olha que coisa linda. O Ministério Público não ofereceu a denúncia no prazo dado pelo magistrado. Assim, o magistrado falou, uma vez que não houve denúncia, o processo está paralisado. Olha que coisa linda que a gente está falando. Então, o Ministério Público, que tem gente, paga pelo erário público para trabalhar, para cumprir esses prazos e exatamente defender a sociedade, não cumpriu o seu prazo e o processo foi suspenso. Até quando, hein, Ministério Público? Boa tarde, Paulo. Então, é lamentável quando a gente vê quando a lei ela não é cumprida por quem tem o dever de cumpri-la. Ou faz uma cota de que o prefeito é inocente, que nada foi achado, ou denuncia. Esse limbo é um cheiro que a gente não gosta. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde. O Pavão terminou com o que eu ia falar. Eu não sei porquê, mas não cheira bem. Eu estava lembrando, eu gosto muito de história, que diziam que a mulher de César não apenas tem que ser honesta, ela tem que parecer honesta. Quando a gente pega, e a notícia de bate-pronto é que foi suspenso porque o Ministério não fez a lição de casa, acho que a gente precisa investigar o Ministério Público. O que aconteceu? Por quê? Foi prevaricação? É muito grosseiro isso. Nós assistimos o prefeito sendo preso, saindo com tornozeleira, todo o constrangimento que ele e a sociedade de Guarujá passaram. Até hoje, Guarujá é motivo de piada, de ter um prefeito presidiário ou com tornozeleira, e a gente se depara com isso. O Boris Casoy não morreu, mas eu vou roubar o bordão dele. Isto é uma vergonha. Pavão, o ex-segurança que é acusado de matar com testemunhas, né, uma atendente de farmácia de 42 anos em Cubatão, ele tinha sido namorado dela, ela voltou com o marido, ele inconformado matou, fugiu. Houve naquela mesma época, abril do ano passado, 3 feminicídios aqui na Baixada Santista. O autor se matou, o outro foi preso e esse tinha fugido. Ele foi preso quase 10 meses depois, na casa dos pais, escondido embaixo da cama, Pavão. É mais um daqueles casos, né, Paulo? Está escondido, há quanto tempo? Vizinhos podem ser coniventes. Enquanto esse tipo de atitude da sociedade e que a lei também não cobre, continuar, a gente vai ter essa situação. Quer dizer, houve um crime, aí a pessoa vai se esconder onde? Na casa dos pais, embaixo da cama, o cara. Ninguém sabia que estava lá, né? Então, se a gente não responsabiliza quem ajuda, porque a lei, ela tem esse tipo de parâmetro a ser seguido. Quem ajuda precisa ser penalizado, só que a coisa precisa ser muito mais séria. Porque tanto neste caso, que a pessoa foi se esconder, e com certeza as pessoas sabiam que ele estava lá, nós também precisamos aumentar a pena, deixar muito rigorosa para receptação, seja de celular, seja de automóvel, seja do que for. Porque muita gente, eu compro o celular, olha, o meu iPhone eu comprei por R$350. Pode ter gente morta, muita gente pode estar sofrendo, pode ter tido violência.
Então, o crime não pode continuar valendo a pena. Então, o que eu espero é que, mas parece um mantra, né? Eu vou ficar velho aqui, eu vou falar, legisladores, legislem, nós precisamos fazer com que o crime não valha a pena, que as pessoas não se sintam motivadas a ajudar criminosos, sejam filhos, sejam parentes, seja o que for. Sabe? A gente precisa ter a sensação de que estamos sendo protegidos pela lei. E hoje, essa sensação está virando poeira, Paulo. Eu fiquei pensando como é que a gente comenta isso. E aí eu me lembrei do jogador de futebol do Flamengo do Rio de Janeiro, que estava num cassino clandestino e foi encontrado debaixo da mesa de cartas, uma roleta, e disse que não sabia o que estava, achava que era um restaurante. Esse rapaz que cometeu esse ato em Cubatão, ele é um covarde. Quando eu era criança, a gente falava que mulher não se bate nem com uma flor. Ele matou. E não foi nem homem de se entregar ou de lutar. Estava debaixo da cama. Quem comete o feminicídio é um grande covarde. E o que ele merece? O nosso desprezo. A gente nem chegou a comentar aqui no Opinião Litoral durante essa semana, mas um crime horroroso dessa semana, um feminicídio também, e uma brutalidade assim, aconteceu em Tupã, no interior de São Paulo, poucas horas depois de pedir uma medida protetiva contra o marido. Uma mulher foi brutalmente assassinada e teve órgãos internos arrancados. Ela foi esfaqueada, inclusive o coração foi arrancado. Benjamin, é uma notícia da área da saúde, a gente tem falado bastante aqui, a maioria dos meios de comunicação do Brasil tem comentado muito essa pauta, que é o risco da dengue. A dengue chegou mais cedo esse ano, ela tem um pico que se repete a cada 3 anos, nesse ano é um pico. No Brasil são milhares de casos, na Baixada Santista 6 mortes suspeitas, e na América do Sul o Peru decretou estado de emergência sanitária por conta da dengue. Nós temos aqui uma série de descalabros que acontecem tudo ao mesmo tempo. Primeiro, a gente já está noticiando a onda de calor há vários meses. A gente sabe que o mosquito que transmite a dengue, que ele é o vetor, que ele cresce em calor e umidade. É totalmente previsível que a gente teria este ano um grande surto. O Paulo, com matemática, a matemática é uma ferramenta muito importante da epidemiologia, o estudo das doenças. A gente tem um modelo já gráfico que a gente sabe a cada tempo que terá um novo surto. Ao mesmo tempo, os serviços da prefeitura e do Estado, e repare, do Estado, e eu vou voltar nisso, eles colocam armadilhas para o mosquito em pontos estratégicos, para saber como é que está o nível de infestação de mosquitos. Mais mosquitos, mais possibilidade de transmitir a dengue. Por que eu fiz um reparo no Estado? Porque quando a dengue explodiu no Brasil, casualmente, foi quando o ex-prefeito de Santos terminou com os sanitaristas na cidade. Demitiu vários sanitaristas que eram ligados a um outro modo de ver o mundo. E o dengue entra pelo Porto de Santos e se expande terrivelmente pelo Brasil. Casualmente, o governador do estado extinguiu a SUSEM, Superintendência de Controles de Endemias, doenças que estão presentes no Brasil. Casualmente, pagaremos o preço neste verão. E o que me deixa mais preocupado, Pavão e Paulo Schiff, vocês são homens de mídia, de imprensa. A comunicação é fundamental. Você se lembra das campanhas de não deixe a água parada, olha a calha, veja o ralo, tem que ser constantemente. E no último ano, nós não tivemos essas campanhas. As pessoas esquecem, nós somos falhos, nós esquecemos de olhar a água debaixo da geladeira, do vaso da nossa casa. A prefeitura esquece de olhar o cemitério na florzinha, que é um reservatório do mosquito. A gente precisa investir em comunicação na saúde. E para terminar, e não muito menos importante, nós estamos a um passo de controlar a dengue com a vacina. Mas, infelizmente,
nós não temos vacinas em quantidade suficiente para erradicar a dengue. Nem este ano e talvez no ano que vem. As vacinas atuais, que é uma vacina particular, ela demora 3 doses. Se tivesse hoje, ela não protegeria esse surto. O Butantan está prestes a ter uma vacina de dose única, que vai dar muita agilidade, mas ainda não está pronta. Enquanto isso, depende de você e de mim combater esse mosquito dioturnamente. Não deixe água parada. Seja neurótico. O Pavão vai ficar velho falando do legislativo, do judiciário. Eu vou ficar velho falando isso. Tem que olhar sua cara, tem que olhar o ralo, tem que olhar o vaso, tem que olhar aquele terreno baldio que a prefeitura não entra. Do lado da minha casa tem um assim. E a gente tem que exigir que nos protejam. Olha, eu só vou complementar, primeiro que eu concordo com tudo com o Benjamin, e vou só reforçar. A situação está aí. A larva está aí, o mosquito está aí, a doença está aí. Aliás, as doenças estão aí. Não é só a dengue, tem a zika, a chikungunya, a dengue tem vários tipos. Então, o que a gente resta apelar para você que está nos assistindo? Vamos, então, aumentar nosso cuidado na nossa casa. É o que o Benjamin falou, se tem algum terreno perto da sua casa, vizinho da sua casa, que não está limpo, ligue para a prefeitura, denuncie, ligue para a imprensa, denuncie. É a tal história, está na hora da gente bater panela contra a dengue. Não precisa ir para a janela bater panela, mas vamos bater telefone, vamos fazer a denúncia, limpem o terreno, vamos ligar para a prefeitura, ligar para quem quer que seja, para que as coisas aconteçam. Mas muitas vezes não vem. Se começar a ter muita ligação para as prefeituras, e isso ajuda também, porque a prefeitura precisa da ajuda da população, vamos fazer o nosso, nos vasos, na geladeira, nos ralos, que a gente puder fazer, jogar o lixo no lixo, evitar de jogar coisas ao relento para que não aglomere água, a gente vai fazer o nosso. Cada um fazendo um pouquinho, pode ser, é muito pouco, já é muito, se todo mundo fizer o seu, Paulo. Com temperaturas altas, como a gente tem tido, aumenta o número de mosquitos, não só o da dengue, mas os pernilongos, os outros mosquitos também. A gente sente isso nos últimos dias nas cidades da Baixada, muito mosquito, ou seja, muito maior a necessidade de cuidado para evitar a proliferação deles, que aumenta no calor. Até o El Niño contribui para que haja mais mosquitos nesse verão. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, é bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta quarta-feira, o Marcelo Pavão e o Benjamin Rodrigues Lopes estão analisando as notícias com você. Marcelo Pavão, uma pesquisa conduzida pelo monitor do debate político no meio digital, que é de professores da Universidade de São Paulo, uma pesquisa feita no domingo entre manifestantes daquele ato pró-Bolsonaro, detectou que 88%, quase 9 de cada 10, acreditam que o Jair Bolsonaro ganhou a eleição, que não foi o Lula que ganhou. Então, Paulo, é uma coisa que me assusta. Primeiro, vamos supor que por baixo, domingo na Paulista, tenham estado nessa manifestação 600 mil pessoas. Por baixo. Eu acho que era um número extremamente considerável dessa manifestação. Se a gente for colocar que 88% das pessoas que estavam lá acreditam que o Bolsonaro ganhou a eleição, mesmo sem ter um único indício de fraude, isso me deixa assustado. Isso me deixa muito assustado, porque não é uma questão de ideologia, é uma questão de fanatismo. E o fanático me assusta. O fundamentalista me deixa com medo, porque eu não estou mais, não se conversa, não se dialoga
não se debate com fundamentalista fanático. Então, isso me deixa assim assustado, porque começa a haver uma imensa quantidade de brasileiros que se fecharam numa bolha e que essa bolha é tão resistente, mas tão forte, que a pessoa se sente tão confortável para ter uma convicção a partir do nada. Se é uma pessoa só, você fala essa pessoa... Agora, se você está falando num universo de mais de 500 mil pessoas, dentre um universo de 600 mil pessoas, que acreditam em algo que não há fundamento para acreditar, isso me assusta demais. E isso não é mais política, isso é fanatismo, Paulo. E quando você fala, Pavão, em fanatismo, eu estava de plantão essa noite, então eu tive um tempinho para dar uma atualizada nas redes sociais, varia a madrugada, e comecei a ver assim as coisas mais absurdas. Eu ia brincar que 88% acreditam que ele ganhou, os outros 12% têm certeza. Porque começou a aparecer histórias, eu vi 3 senhoras brancas, já acima dos seus 60 anos, tentando explicar que Israel, por exemplo, é um grande país aliado, porque eles também são cristãos. Eles são judeus, eles negam o Cristo. Assim, é por definição, não tem outra conversa. Quando você começa a ouvir as histórias, foi começando a me dar uma amargura no peito, não porque a pessoa tem uma ideia diferente da minha, mas porque ela propaga um absurdo. E eu fui me lembrando que as massas são propícias a isso. Quando a gente desumaniza a pessoa e põe num grupo grande, elas começam a acreditar em qualquer coisa. Elas vão para a porta dos quartéis e ficam pedindo intervenção militar. Depois falam, não queremos golpe. Elas vão para a rua e ficam com o celular na mão mandando sinais para os extraterrestres intervirem no Brasil. Não somos dementes. Acho que você que está me ouvindo, e muito provavelmente muitos de vocês vão concordar, tem o direito de gostar do Bolsonaro, tem o direito de votar no Bolsonaro, mas não tem o direito de torcer a realidade. Parece, e aí aproveitando o Pavão que está aqui do meu lado, que eu estou num filme da Marvel, do multiverso da loucura do Doutor Estranho, porque as coisas se tornam diferentes. A Terra fica chata, a Lua nunca foi visitada, a vacina, meu Deus, a vacina faz mal. Não dá, gente. Nós estamos no século XXI. Nós acreditamos na evolução da raça humana. Mas em alguns momentos eu desisto de acreditar. Tem uma notícia que é também difícil de comentar porque ela é muito bizarra. No interior do Pará, na cidade de Medicilândia, foi eleito para a presidência do diretório do PL, Partido Liberal? Partido Liberal. Partido Liberal do PL, que é o maior partido do país em número de deputados hoje, né? Hoje, sim. A maior bancada do país em número de deputados. Foi eleito um condenado por assassinato do ambientalista Chico Mendes, um condenado que já cumpriu a pena. Até aí ele tem direito de exercer sua cidadania, ele recuperou esse direito depois de cumprir a pena, e cabe a cada membro do partido no Brasil, ou especificamente na cidade, ficar ou não no partido. Se aceita um assassino, apesar... Porque aí é uma questão de ideia, ele tem direito de recuperar a cidadania, mas ele matou um ambientalista, né? Você tem direito de sair do partido, de ficar no partido. Mas o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto, que também foi preso, também foi condenado, só que por corrupção, no caso do Mensalão, determinou a saída desse militante do PL da presidência do partido, até do diretório. E o mais curioso ainda é que esse condenado por assassinato e presidente do diretório do PL, o nome dele é Darcy, ele foi condenado com o pai que se chama Darli, mas ele se apresenta com outro nome, não é, Pavão? Pastor Daniel. Então, mais uma vez a gente traz à baila um indício do fanatismo, porque quando você mistura política e religião, você certamente colocou nessa mistura a questão
do fanatismo, a questão da crença, a questão de você colocar a religião na mesa do debate político. E isso é muito perigoso. A gente estava falando do fanatismo, agora a gente está falando de bancadas fanáticas, de pessoas que entram para olhar exatamente aquela postura que o interessa. Isso é assustador e está crescendo no Brasil. Primeiro que partido político hoje, com todo respeito a todas as siglas, eu desafio quem saiba o que está no estatuto do seu partido, se você cumpre ou não. Porque, sinceramente, troca-se de partido, ingressa-se em partido, sai de partido, apenas com uma assinatura. Ideologia para quê? O que interessa é o dono do partido receber os bilhões do fundo eleitoral para fazer suas campanhas, que só recebem aqueles que são ungidos pelo dono do partido. Então a gente está com muita coisa errada, e infelizmente, e é uma coisa que eu, sinceramente, sou cético nisso e falo com tristeza, eu vejo que a população não para de brigar entre si e não discute o que é necessário, o que é importante, olhar para frente, projeto. Seja aquele que se fala de esquerda ou direita, briga-se muito para se conseguir o mandato. Aí quando chega o mandato, fala, eu vou fazer o possível. Então, a gente está numa toada errada, numa toada cansativa, viciada, de todas as vertentes políticas. A gente não está discutindo programa desse ou daquele candidato, esse ou aquele partido. A gente simplesmente está votando com o fígado, seja qual for o eleitorado. E isso é triste, porque se o eleitor, se aquele que não vence, a gente está que nem hoje. A eleição foi em 2022, estamos quase em março de 2024, 88% de centenas de milhares de pessoas acreditam que o presidente Lula não foi eleito. Então a gente não anda, a gente não pensa. Tá? O Bolsonaro foi eleito pelo mesmo sistema eleitoral e falava que foi fraudado. Até hoje eu tento entender qual é a justificativa. Sabe, eu sou eleito por um sistema que eu digo que foi fraudado. É complicado, é ilógico, para parafrasear, já que a gente fala de cinema, para buscar o Sr. Spock, Jornada das Estrelas, é ilógico isso, quer dizer, não dá para você desconfiar daquilo que te elegeu, senão nós estamos desconfiando de todos os deputados, todos os senadores. É muita loucura, é o multiverso da loucura que a gente vive no Brasil. A gente precisa voltar para a caixinha, cada um de nós, eu, Benjamin, o Paulo, você em casa, voltar para a caixinha para a gente pensar por que a gente deixou de discutir o Brasil. A gente só discute entre nós e a gente nunca vai chegar a lugar algum discutindo entre a gente. Eu acordo todas as minhas manhãs com grande orgulho de escutar Paulo Schiff na rádio. E hoje eu gostei muito do comentário que ele fez, que assim, as pessoas foram condenadas, cumpriram a sua pena, têm o direito de exercer a sua vida. Só que falava o Paulo Schiff, eu estou falando entre aspas, apesar da presença, eu não participaria de um partido em que ele fosse o presidente. Para a gente entender o que acontece em Medicilândia, que não é por acaso, é uma cidade em homenagem ao ditador militar Médici, que tem 27 mil habitantes, tem um PIB de mais ou menos 1 bilhão, é uma cidade que vive do agronegócio. Esta pessoa, que não é um acusado, é um assassino, confesso, ele matou o maior ambientalista da década de 90 do Brasil, que se tornou símbolo mundial de luta pela ecologia. Dele vem Marina Silva, a nossa ministra. Toda uma geração naquela região cresceu apoiando e vivendo nas sombras do que Chico Mendes falou. E ele representa, sim, uma parcela da sociedade que ficou orgulhosa de ter assassinado Chico Mendes. Porque o problema não é que ele foi condenado, não é que ele cumpriu a pena, é que eu estou esperando sentado que ele venha a público e peça perdão. Estou arrependido. Matei um símbolo da luta mundial pela ecologia. E aí, pode se reconstruir, quem sabe melhor, mas não. Se esconde na religião, se esconde no fanatismo. Não tem como não me lembrar daquela cena de um político quebrando uma placa
em homenagem a Marielle, no Rio de Janeiro. Chico Mendes, Marielle, vivem. Opinião volta depois do intervalo. Fica com a gente porque é bem rapidinho. Voltando com a opinião litoral, agora é o último bloco. Benjamin Rodrigues Lopes e Marcelo Pavão estão comentando, analisando as notícias com você. A gente mais de uma vez já comentou aqui no Opinião Litoral que no Brasil tudo vaza. Então tem um depoimento secreto, mas tem o sujeito que está trabalhando na gravação, tem o outro que faz a parte de escrita, né? Que não é mais taquigrafia, mas aquela escrita rápida. Tem um que é segurança, outro que trabalha no som. E aí o jornalista chega num, chega no outro desses aí, tudo, no Brasil, tudo, absolutamente tudo vaza. Agora, eu não lembro de nenhuma vez uma operação policial ter vazado e os moradores do local onde ela ia acontecer terem sido avisados pelo WhatsApp. Então, todo mundo sabia dessa operação no Rio de Janeiro, Benjamin. Será que a polícia sabia também da operação? E assim, desculpa, quando você conta uma fofoca ao pé do ouvido do Pavão ou do Paulo Schiff, tudo bem, foi fofoca. Mas pelo WhatsApp, rastreia-se. Dá para saber de onde saiu. É simples. Quem vazou? Porque eu ficava pensando, quando eu vi a notícia, eu fiz a analogia, hoje eu estou com as analogias muito fortes, do Daniel Alves. Em nenhum momento a moça que foi estuprada teve a sua exposição. Rosto, eu não sei o nome dela. E eu me lembrei, Paulo, que teve um grego que ele queria ficar famoso de qualquer jeito. E ele foi, acho que é no templo de Diana, e destruiu uma das 7 maravilhas do mundo antigo, só para que soubessem o nome dele. E os gregos combinaram de não contar o nome dele para ninguém, para não ter o intuito. E o nome vazou, nem na Grécia. Paulo, a gente está vendo a profissionalização, né, do mundo paralelo. A gente fala de crime organizado. O crime já se organizou há muito mais tempo do que a sociedade. Aí da onde que sai essa informação? Obviamente, gente, só falta a gente não acreditar que o crime organizado ainda não se infiltrou nas polícias, nos fóruns, nos meios de comunicação. Só a gente que acha que é óbvio que não. É por isso que eu defendo que quando se pega um policial traidor, aquele que delatou, que passou informações e que veio um colega a morrer, ele tem que ter a pena triplicada. Porque para realmente coagir, coibir e falar, olha, não faça nunca mais isso com os profissionais que cumprem a lei. Porque o que a gente está vendo aqui é, obviamente, está cheio, parece um queijo suíço. Até pouco tempo atrás, o investimento em inteligência no estado do Rio de Janeiro era zero. Não é que era pouco, era zero. Não tinha nenhum investimento em inteligência das polícias. Até muito pouco tempo atrás, até o mês passado, mais precisamente, não havia Secretaria de Segurança no Rio de Janeiro. Então, assim, num estado que o governador vira e fala, eu prefiro não ter Secretaria de Segurança, eu prefiro não investir em inteligência, a gente não pode esperar muito. É óbvio que quando sair no WhatsApp, já não tinha mais ninguém. Isso aqui é puramente um serviço comunitário. Ou seja, feche sua janela, se quiser sair, sai agora, porque vai começar o tiroteio. Então, assim, nós estamos diante daquilo que as pessoas costumam falar, só vejo na televisão. É realidade, gente. É realidade. Ou a gente acorda, ou então nós vamos falar bom dia para bandido e bandido com mandato. É o que está acontecendo e a gente precisa acordar. Na hora que a gente deixar de votar com o fígado e votar com a cabeça, talvez a gente comece a melhorar. Mas enquanto a gente decidir um brigar com o outro por causa de pessoas que precisam da briga para se manter no poder, então a gente está no caminho errado e vamos cada vez mais para baixo. Existe uma expressão no Brasil que é a capivara, né? Que é a ficha criminal, geralmente quando é extensa a ficha criminal do bandido.
Ontem se apresentou à polícia um dos 3 envolvidos no assassinato de um policial militar e da filha dele na madrugada de sábado numa farmácia em São Paulo, no estacionamento da farmácia. A ficha criminal dele, Pavão, é uma capivara. Então, Paulo... Até quando ele era menor de idade ainda, ele tentou matar a namorada. Então, Paulo... Essa quadrilha assaltava farmácia semana sim, semana não. E os 3 soltos. E mataram o policial militar, mataram a filha Agora, dele. pergunta para o delegado da Polícia Civil ou para os policiais militares, sejam aqueles que fizeram todos esses registros. Qual é a sensação que os policiais têm? De enxugar gelo. Porque é aquilo que a gente fala, a lei hoje não intimida absolutamente ninguém. E quer mais, Paulo? Teve filmagem, os 3 foram filmados quando atiraram nesse policial e na filha dele. Tudo o resultado. A lei diz, se não foi imediatamente, não há flagrante. O que vai acontecer com esse cidadão e com os outros? Vão para frente de uma audiência de custódia, onde o juiz vai virar e perguntar: rapaz, você fala pro titio, você não vai fazer mais isso. Ah, tio, não vou fazer. Então você pode ir embora, se apresenta daqui. É assim que a gente está levando hoje. Por quê? Porque as estatísticas de magistrados, polícias, etc., etc., são para dizer assim, tantos casos resolvidos, tantos casos não sei o quê. E quando se faz um acordinho, faz aqui, isso vai para a estatística. Então a gente vive num mundo de faz de conta. Só que esse mundo de faz de conta, a bala é de verdade, a morte é de verdade, mas a gente vive num mundo de faz de conta. Quantas vezes a polícia já teve que prender essa mesma pessoa? E por que ele não estava preso? Porque a lei é fraca, então são delitos menores, a coisa não anda. E é por isso que eu falo aqui, no dia que o brasileiro acordar, ele não vai ficar apontando, batendo palminha para político, ele vai exigir que político faça lei, que político trabalhe, que deputados e senadores tragam segurança para quem cumpre as leis. Porque hoje não é isso que eles fazem. Eu gostaria muito que o Paulo Schiff tivesse errado nessa notícia. Eu gostaria que a notícia fosse assim. Suspeito da morte do PM em estacionamento de farmácia foi preso pela polícia. Não, ele se entregou. Por que ele foi se entregar à polícia? Quem o assustou mais do que ficar preso? Será que isso é um acordo para que não ocorra uma operação Escudo 2 em São Paulo? Será que o próprio crime organizado falou, olha amigo, vai lá, se entrega, você não vai ficar muito tempo na cadeia, sua família vai ganhar uma compensação, você será promovido no nosso exército? Porque é muito estranho. Tinha o rosto dele, tinha as imagens, a polícia não foi capaz de prendê-lo. Ele preferiu se entregar. Por que será que lá fora estava pior do que na cadeia? Ele teve a foto, os 3 criminosos foram identificados, apesar de estarem usando máscaras, né? E dessa máscara que a gente usava contra a Covid, ele foi identificado, os 3 foram identificados e tiveram os nomes e as fotografias expostas pela polícia. O Santos Futebol Clube recebeu muitas críticas das redes sociais pela presença do ex-ídolo do clube, ex-jogador do clube, o Robinho, num churrasco em que os jogadores do elenco atual comemoravam a boa fase do clube depois da vitória no domingo, com mais de 50 mil pessoas no Morumbi, em São Paulo. O Robinho, ex-atleta do Santos, é condenado por estupro na Itália, veio para o Brasil, não tem extradição, e ele não cumpriu a pena. Então houve muitas críticas. O Santos esclareceu que o Robinho tem um filho que treina, que faz parte da base do clube no Sub-17 e que, em função disso, de vez em quando o Robinho está por ali, que ele não foi convidado para o churrasco, ele apenas cumprimentou alguns jogadores que ele conhecia que estavam no churrasco. Quem é condenado por roubo é ladrão. Quem é condenado por estupro é estuprador. Nós estamos dizendo que tinha um estuprador frequentando o Santos. Beleza. É o único país que eu conheço que acontece isso. Ele é condenado e não cumpriu a sua pena. Para mim, o Robinho, jogador, é um canto da memória. Hoje, o Robinho, estuprador, circula tranquilamente pela cidade.
Se ele pode entrar no Santos, pode ir na igreja rezar, pode até, conforme recentemente, ir na posse do Supremo. Também temos lá um condenado que foi na posse do Supremo e que, por acaso, ainda não recebeu intimação porque ninguém contra ele. Que país, né? É exatamente o que eu ia falar. O ex-presidente Collor está sendo procurado para ser intimado, foi na posse de ministro do Supremo, quer dizer... Ninguém sabia, é uma surpresa. E aqui em Santos, a gente já cansou de falar, eu lamento muito a opção do Robinho. Robinho optou por apagar a sua história. Essa é a constatação que eu chego. Porque ele teria uma série de situações, ele não se entrega. Quer encontrar o Robinho? Ou é na praia, ou na Portuguesa Santista treinando, ou no churrasco do Santos, que ele ficou lá. E a coisa, ele não se esconde, ele não está fugindo, o oficial de justiça não encontra, a pena não começa, não termina. Aí ficam as pessoas misturando alhos com bugalhos, que é aquela coisa, não me interessa o que ele fez fora do campo, só me interessa dentro do campo. Não, tem que interessar, porque se a gente começa a ser seletivo, então a gente vai ter que ser seletivo com todo mundo, com todos os casos. E não podemos ficar apenas falando isso e aquilo. Então, eu tenho, com relação ao Robinho, eu só lamento, porque ele poderia, sim, resgatar sua imagem perante a sociedade, perante ao mundo, assumindo que fez um erro, propondo penas alternativas, fazendo trabalhos comunitários. Eu tenho certeza que a justiça não ficaria quieta. Mas se a opção é fugir, então é aquela tal história. Eu lamento muito, Robinho, você está apagando cada vez mais a sua imagem. Olha, o filho do Robinho não tem nada a ver com isso e ele deve ser preservado das atitudes que levaram o pai a uma condenação. Ele é atleta da base do Santos e boa sorte para ele. O Benjamin Rodrigues Lopes ficou se gabando aqui, não foi, Pavão? Vangloriando que ele tinha acertado todos os números, né? Sim, ele ficou estudando para fazer um comentário. Naquela notícia da Medicilândia, né? Da Medicilândia? Isso mesmo. Ele errou a década em que o Chico Mendes foi assassinado. E era um número fácil de recordar, porque o Chico Mendes nasceu em 1944, ele morreu em 1988, aos uma semana depois de completar 44 anos, né? Então, por isso que o assassino vai fazer, são mais de 30 anos, né? São 36 anos, 35 anos, né? Da morte do Chico Mendes. Na verdade, eu não errei a década, eu falei que ele era um herói na década de 90. Eu não falei o ano que ele foi assassinado de propósito. Ele foi assassinado em 1988, então ele foi um herói da década de 80, na década de 90 ele já era um herói morto. A gente entende a dificuldade do Benjamin com os números porque ele é médico, né? Não é professor de matemática, né, Benjamin? Você sabe que eu estava pensando nisso e é verdade, porque na medicina o número ele é muito variável. Então a gente trabalha sempre com médias, não números específicos. Vou dar um exemplo que vocês vão entender. Quanto é a pressão normal? Não existe pressão normal. Eu, normalmente em repouso, minha pressão varia entre 11 por 7, 12 por 8. Qual que é o normal? 12 ou 11? Não é, é uma média. Se a minha pressão tiver 15, ela é anormal. Mas se ela tiver 12,5, está no lusco-fusco. Chegamos ao final do Opinião Litoral. Ninguém acreditou muito nessa justificativa dele. Né? Ele é ruim de número. Chegamos ao lusco-fusco. Agradecendo muito aos comentários, muito mais precisos do que os números do Benjamin Rodrigues Lopes, também do Marcelo Pavão, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.